Episódio 79, Dragon Quest Dino Daibo Can Fly, o Pequeno Guerreiro 2020, resumo e crítica. Esse episódio equivale à parte do capítulo 275 até as primeiras páginas do capítulo 279 do mangá. O episódio começa sem nenhuma conversa e com muita ação. Ryunkyo tenta atacar o Rin com a sua lança, mas o Rin desvia do ataque, dá um socão na cara do Ryunkyo e já encaixa dois socos na sequência que começam a partir pedaços da armadura do Ryunkyo, finalizando com essa bela sequência de socos rápidos, fazendo com que Ryunkyo termine após essa sequência caído no chão. E o Rin dá aquela provocada dizendo que o Ryunkyo estava cheio de si e agora não para de apanhar. O Rin pede que o Ryunkyo revide e pergunta onde está o turbilhão sangrento e pede para ele usar o fulgor do vazio. O Ryunkyo responde que os ataques não funcionariam e faz uma referência aos jogos de xadrez, pois quando o peão invade o território inimigo ele consegue uma promoção podendo se transformar em qualquer uma das outras peças, e geralmente se escolhe a rainha que é a mais poderosa. E talvez o cabelo prateado que surgiu no Rin é a prova de sua promoção. Rin se tornou um guerreiro dos mais poderosos. O Rin demonstra que quer uma boa batalha, perguntando se, só porque parece impossível, se o Ryunkyo irá desistir. O Rin segue atacando e finalizando com um chute que faz novamente o Ryunkyo cair no chão. Com dificuldade, Ryunkyo se levanta demonstrando toda a sua resiliência e o próprio Rin percebe que os olhos do Ryunkyo não são de alguém que desistiu e que provavelmente ele tem alguma carta na manga. E sim, o Ryunkyo percebeu uma falha quando o Rin ataca. E o Ryunkyo pretende atacar no exato momento aproveitando-se dessa falha. Por alguns instantes o silêncio toma conta do campo de batalha. Ambos se preparam e partem para o ataque. No meio do caminho, o Ryunkyo lança parte de sua armadura como uma arma, mas o Rin faz em pedaços e diz que aqueles brinquedos do Ryunkyo não vão funcionar. O Rin ataca com um soco e o Ryunkyo aproveita a brecha no momento que o Rin fica vulnerável, salta por cima dele e o agarra. Mas no meio do salto o Ryunkyo já saca parte de sua armadura como armas para fazer o Grand Cross. O Ryunkyo pretende atingir o Rin com um ataque Grand Cross a queima-roupa. E esse é praticamente um ataque suicida, pois o Ryunkyo também receberá o ataque logo em seguida do Rin. Ryunkyo diz que é hora do Rin sentir o inferno com ele, o Rin grita desesperado, o Ryunkyo acaba não conseguindo utilizar sua energia e o Rin aproveita para atacá-lo. E mais uma vez o Ryunkyo acaba no chão. O Rin admite que se o Ryunkyo tivesse atingido ele com o ataque talvez funcionasse. Rin se declara vitorioso. Em seus pensamentos, Ryunkyo diz que poderia ter vencido se estivesse inteiro. Mas depois de usar duas vezes o Grand Cross, Ryunkyo não conseguiu focar a aura, acabou demorando demais. E não lhe resta mais nenhuma opção. E assim a primeira cena se encerra. Em relação ao mangá não há grandes diferenças, mas a parte que mostra o Rin dando socos bastante rápidos no Ryunkyo, no mangá tá diferente, a gente só vê o Ryunkyo recebendo os golpes. Na cena seguinte vemos Dai e os outros. Como eu havia imaginado que poderia acontecer, a cena que era para ter aparecido no episódio anterior acaba aparecendo neste episódio aqui. Vemos o Pop curar o Dai, e o Dai acaba brincando com o Pop, dizendo que se o Pop consegue usar magias de cura, a Man não precisa mais curar ele. Pop se justifica e o Dai fica rindo dele. E a Man olha pro Pop com uma certa admiração, porque ele precisa cada vez menos dela. Os três estão curados, o Pop se levanta e chama o exército demoníaco para vir pegá-los. Eles estranham o silêncio e também ficam preocupados com a Leona e o Avan. Quando o Pop está comentando que é um mau sinal ninguém aparecer para enfrentá-los, ouvimos a voz de Mr. Verne concordando com ele. Mr. Verne diz que significa que alguém poderoso bastante para cuidar da defesa está presente, e por isso é dispensada a presença de guardiões fracos. Mr. Verne fala sobre o local que eles estão e sobre onde se encontra o Rei Ver. Pop pergunta se o Mr. Verne virou guia turístico. Mr. Verne dá uma risada e diz que achou que eles gostariam de saber o nome do lugar onde eles vão morrer. Essa parte também está muito parecida com o que temos no mangá. A única diferença é a ordem que ela aparece aqui no anime. No mangá ela teria aparecido antes, logo lá quando o Ryunkyo está inconsciente. Na cena seguinte vemos Ryunkyo caído no chão e em pensamentos ele diz que não pode desistir. E ele relembra que o poder de sua alma é a fortitude. E enquanto Ryunkyo tiver uma gota do espírito de luta dentro de si, ele não vai desistir. Vemos que Ryunkyo esmaga uma pedra. Em seu diálogo interno, Rin pergunta se o Hadar está observando e afirma que finalmente conseguiu derrotar um discípulo de Avan. O Rin escuta um barulho e quando ele olha, o incansável Ryunkyo se ergue mais uma vez, deixando o Rin de boca aberta e ali em seus pensamentos se perguntando se o Ryunkyo é imortal. E o Rin parece feliz, pois Ryunkyo quer lutar até a morte. De maneira cordial, o Rin devolve a lança para o Ryunkyo. Ryunkyo pega a lança, agradece, mas diz que não usará a lança nem mesmo sua armadura, se colocando diante do Rin ao maior estilo Shiryu de dragão, afirmando que é Tolkien contra Tolkien. No mangá ele fala olho por olho.
Ryunkyo segue afirmando que ele quer lutar em pé de igualdade com o Rin, usando apenas o seu punho para acertar as contas. O Rin pergunta se Ryunkyo ficou louco, afinal o corpo do Rin é feito de Orihauko, e que Ryunkyo não pode quebrá-lo apenas com os punhos. Ryunkyo responde que seus punhos são as armas que lhe restam, e ele vai apostar tudo nisso. E se livrar de sua armadura e de sua lança foi para que Ryunkyo se sentisse encurralado, sabendo que se ele errar, ele irá morrer. Ryunkyo relembra que quando ele despertou a Aura da Luz, ele rasgou aço com as suas próprias mãos. No mangá temos a referência da cena que o Ryunkyo faz isso, e aqui no anime ficou de fora. Ryunkyo segue proferindo frases que são dignas de um cavaleiro de bronze. Ryunkyo pretende queimar a chama de sua vida com sua aura para tornar seu punho forte o bastante a ponto de que ele consiga destruir o Orihauko. Rin demonstra seu respeito pelo Ryunkyo e começa a elevar o seu poder, formando um punho de aura. Rin demonstra que o Ryunkyo, por mais que tente fortalecer o seu punho, ele está em grande desvantagem, pois agora o Rin tem aura, então ele está utilizando a aura dele junto com seu punho de Orihauko, tornando o Orihauko ainda mais resistente. O Rin pergunta se o Ryunkyo conseguiria vencer Dai ou Hadlar, usando suas mãos vazias contra um deles armado. Ryunkyo permanece em silêncio e o próprio Rin responde a pergunta que acabou de fazer. Ryunkyo não teria chances, pois se um ataque daqueles acertar um humano, o humano seria desintegrado sem deixar rastros. Rin afirma que não quer que o Ryunkyo morra de uma forma tão patética. Ele segue falando que o primeiro objetivo que ele teve foi derrotar o Ryunkyo, pois Ryunkyo sempre andou por aí como se fosse o mais forte do mundo, e Rin gostaria de tornar essa expressão snob do Ryunkyo numa expressão de medo. Ainda assim, o Rin reafirma que ele não quer que o Ryunkyo morra de forma tão patética. Ele quer que o Ryunkyo morra como viveu, ou seja, de maneira digna. No anime usaram o termo descolado, mas penso que ficou melhor no mangá usar o termo dignidade ao invés de descolado. Ryunkyo relembra que o Rin disse algo parecido quando eles lutaram da primeira vez, e no mangá até rola uma referência sobre o Rin falando isso, que seria melhor morrer de forma bela do que viver em desgraça. O Ryunkyo segue afirmando que ele não teme a morte e houve uma época que ele preferiu uma morte gloriosa a uma vida de desgraça, mas ele mudou porque seus companheiros mostraram para ele que um guerreiro nunca desiste até cumprir o seu propósito, não importando o quão indigno ou patético pareça. E assim Ryunkyo começa a concentrar o poder em seu punho e provoca para que Rin vá atacá-lo. Rin demonstra mais uma vez a sua admiração e respeito pelo Ryunkyo, e o Ryunkyo faz o mesmo em relação ao Rin, e menciona que o Rin é a segunda pessoa a fazer com que Ryunkyo chegue a este ponto. Creio eu que a primeira pessoa talvez tenha sido o Baran. Deixa aqui nos comentários se você também entendeu dessa forma. Aqui o Ryunkyo solta essa frase, no mangá ele diz a frase no plural. Rin salta para trás se distanciando do Ryunkyo. Ryunkyo conclui que o Rin está prestes a desferir o seu golpe mais poderoso e o Rin sai em disparada na direção do Ryunkyo. No mangá não parece que o Rin corre, parece que ele dá impulso e segue na direção do Ryunkyo. Rin faz o seu ataque mais poderoso e a cena é cortada mostrando o céu, sem que a gente saiba o que aconteceu. Em seguida vemos o Rin se dando por vitorioso, mas ele acaba gorfando ali algo que seria equivalente a sangue, e fica sem entender o que aconteceu. Ryunkyo revela que não foi atingido pelo ataque do Rin, pois Ryunkyo conseguiu golpear o Rin antes, e podemos ver que ele conseguiu sim trincar o Orihauko. Ryunkyo declara o seu punho como vitorioso e vemos a queda do Rin. O Rin ainda pergunta como o corpo dele de Orihauko acabou quebrando. O Ryunkyo conseguiu utilizar a força de seu oponente contra ele mesmo, o que potencializou o ataque do Ryunkyo de forma que ele conseguisse rachar o Orihauko. Ryunkyo utilizou uma técnica do Avan aplicada a seu punho, a formação vazia que ele já havia tentado utilizar quando lutava contra o Baran. Porém, na técnica original se recebe o ataque do inimigo, porém o ataque seria mortal, então Ryunkyo teve que atingir o seu punho primeiro e evitar o ataque do Rin. Isso só foi possível porque o Rin enfrentou o Ryunkyo frente a frente. Normalmente o Rin poderia ter usado as suas técnicas de artes marciais para enfraquecer o Ryunkyo e acabar com ele, mas não foi isso que o Rin fez. É então que o Rin responde que ele não faria isso. Ele preferia morrer do que vencer dessa forma. Rin comenta que agora ele sente muito mais dor como um ser vivo. Ele declara Ryunkyo como vitorioso e pede que o Ryunkyo acabe com ele. Rin aguarda o ataque fatal de olhos fechados. Quando percebe que nada acontece, ele abre os olhos novamente e o Ryunkyo estende a mão para o Rin. Rin fica sem entender e o Ryunkyo fala que o Rin não merece morrer ali, e se o Rin alcançar Dai e os outros, ele poderá ser curado. O Rin fica revoltado, dizendo que deu tudo de si e não precisa da piedade do Ryunkyo. Para surpresa do Rin, o Ryunkyo responde que aquilo não é piedade, sim uma ordem. Ryunkyo diz que se cabe ao vencedor o direito de tirar a vida do derrotado, ele agora toma a vida do Rin para si, afirmando que o Rin não é mais maligno e que o desejo dele de derrotar o Ryunkyo era puro. E por isso não há razão para o Ryunkyo acabar com a vida do Rin.
e relembra que a vida de Rin não é só dele agora, ele carrega a vida dos seus companheiros e do Hadlar. Ryunkyo afirma não acreditar que o Rin renasceu por causa de sua promoção, mas pela obrigação de viver pelos seus amigos. Ryunkyo não pede que o Rin se junte a ele e seus amigos, mas promete que se sobreviver à próxima batalha, ele enfrentará o Rin novamente, e pede que Rin viva com eles. Ryunkyo comenta que quando os amigos dele disseram isso pra ele sou mais gentil, o Rin se emociona e começa a chorar. Porém, tentando manter sua pose, ele ainda chama o Ryunkyo de maldito e diz que ele é cheio de arrogância, e que se pudesse se mexer daria um soco na cara dele. E Ryunkyo pede que o Rin faça isso depois de sobreviver. Ryunkyo aperta a mão do Rin e nesse momento surgem várias peças de xadrez que caem no campo de batalha, causando um tremor no palácio que é inclusive percebido por Dai e os outros. E Mr. Verne fala sobre o faxineiro do palácio ter perdido a paciência. Passamos novamente a acompanhar Rin e Ryunkyo que estão bastante surpresos com o que está diante deles. São mais 7 peões de Orihauko igual ao Rin, além de peças exatamente iguais a Sigma, Block e Fembran. E assim o tal faxineiro dá as caras explicando o que está acontecendo. Aquelas são as peças do xadrez que não foram fornecidas ao Hadlar. E dentre as 16 peças, apenas uma delas tem vontade própria. E essa peça é o rei que salta no campo de batalha e se denomina como Maximum. Em seus pensamentos vemos que o Rin está bastante apreensivo e ele pede que o Ryunkyo fuja e deixe ele ali. Ryunkyo diz para o Rin ficar quieto, pedindo perdão porque acha que não vai conseguir cumprir a promessa de enfrentá-lo novamente. No mangá, a fala deles é um pouco diferente nesse trecho, além do Ryunkyo ter tapado a boca do Rin, pedindo que ele fique imóvel como um cadáver. O Ryunkyo pede que o Rin prometa que vai alcançar os amigos dele, e pretende enfrentar todos aqueles inimigos sozinho. O Ryunkyo segue caminhando e ali em seus pensamentos ele fala que lutou até chegar ali e sobre o que ele acreditava, e que não lhe resta dúvidas que esta será sua última batalha. E assim mais um excelente episódio de Dragon Quest termina. Aqui no anime passaram um pouquinho do capítulo 278, lá no mangá o encerramento, se fosse no anime antigo com certeza teríamos essa bela cena aqui do mangá, encerrando o episódio com essas palavras do narrador. Sobre a crítica do episódio 79 de Dragon Quest, foi um excelente episódio, como eu já falei. A ordem das cenas, apesar de terem sido alteradas em relação ao mangá, ficou bem encaixado no anime. Acrescentaram aqueles socos rápidos do Rin e que a gente não tem no mangá, aparece só o Ryunkyo apanhando. E ao meu ver aqui a adaptação no anime, essa cena ficou melhor. Tivemos aí uma luta entre dois guerreiros honrados. O Rin acabou absorvendo bastante da melhor parte da personalidade do Hadlar que surgiu apenas no final da vida dele. Eu acredito que se o Ryunkyo tivesse 100% ele teria vencido com uma facilidade um pouco maior e talvez o Rin tivesse sido forçado a utilizar mais as suas técnicas de artes marciais. E nessa luta tivemos aí um pouco de cada coisa boa que gostamos nos animes. Tivemos movimentos rápidos, sequências de golpes que lembram bastante Dragon Ball Z. A resiliência do Ryunkyo lembra bastante aquela resiliência que a gente encontrava nos Cavaleiros de Bronze. Eu não sei você, mas na parte que o Ryunkyo se livra da armadura e da arma dele me lembrou bastante o Shiryu de dragão, que por muitas vezes acabou lutando sem a sua armadura. Além, é claro, da armadura atual do Ryunkyo também ter essa versatilidade de se transformar em outras armas, assim como a armadura do Doku de Libra. Acredito que talvez tenha aí uma certa inspiração. Além disso, essa batalha também teve a estratégia de luta do Ryunkyo, percebendo as falhas do seu oponente, tornando essa luta bastante interessante. Não chega a ter uma carga emocional tão forte quanto a gente tinha lá em Cavaleiros do Zodíaco, mas tem aqui uma carga emocional na medida certa. E apesar de me fazer lembrar dessas referências de outros animes, a batalha consegue ter uma personalidade própria aqui para o Dragon Quest. E eu fiquei curioso para saber se o Mr. Verne vai tentar atacar Dai e os outros. Afinal, ele retornou justamente para isso. Porém, mesmo na prévia do outro episódio, não apareceu nada que dê pra gente saber se isso vai acontecer. Eu estou satisfeito com esse episódio e quero saber de você o que você achou do episódio 79 de Dragon Quest Dino Daibuken 2020. Deixa sua opinião aqui nos comentários. Valeu e a gente se vê no próximo vídeo.